Olá, meu nome é Gediel Araújo, eu sou advogado e escritor de livros de prática jurídica. Neste vídeo eu quero fazer uns rápidos comentários sobre a ação de exoneração de pensão alimentícia. Veja, a obrigação alimentícia acordada ou fixada judicialmente é obrigatória, ou seja, vale, o devedor tem que pagar até que uma nova sentença judicial declare cessada aquela obrigação. Ou seja, mesmo que cessem aquelas condições, por exemplo, você paga a pensão para o seu filho completou a maioridade civil, e eu já vi muitos homens fazer isso, simplesmente param de pagar. Não pode. A obrigação alimentícia permanece mesmo que o seu filho tenha completado a maioridade civil. Ou seja, cessando aquelas condições que justificavam o acordo ou a sentença que condenou o obrigado a pagar a pensão, ele, cessando essas condições, tem que procurar a justiça, entrar com uma ação de exoneração de obrigação alimentícia contra o credor, O réu, nesse caso, vai ser o beneficiado da pensão, a fim de obter uma sentença judicial que o exonere, que declare cessada aquela obrigação. Não há uma cessação automática. É necessário o ajuizamento desta ação para que ocorra o fim dessa obrigação. O principal fundamento é, como eu disse, a maioridade, desde que o filho não esteja estudando. Se no caso o filho estiver estudando, a obrigação se estende até o fim dos estudos, desde que isso ocorra no máximo até os 24 anos de idade. Eu quero lembrar, eu acho que é oportuno lembrar aqui, que a obrigação entre pais e filhos não cessa nunca, tá, gente? Pai é sempre pai e filho é sempre filho. Mas a pensão alimentícia é obrigatória enquanto o filho é de menor, porque ele está se criando e o pai tem que contribuir, O pai ou a mãe tem que contribuir para a subsistência do filho e a criação do filho. Uma vez que o filho se torna maior, ele passa a ser responsável pela sua vida. Mas a obrigação, o vínculo que existe entre pais e filhos, na verdade, não cessa nunca, E, por exemplo, se essa criança tem alguma necessidade especial, por exemplo, é portador de uma doença que a impede para o trabalho, esse pai pode ter que contribuir para o sustento do filho para o resto da vida dele, enquanto ele puder, enquanto ele tiver forças e saúde, enquanto ele tiver renda, ele pode ter que contribuir. Da mesma coisa pode acontecer o inverso, A gente às vezes se esquece de que também os filhos são obrigados, ou podem ser obrigados a contribuir com o sustento dos seus pais, eventualmente. Os pais também envelhecem, às vezes não contribuíram para o INSS, ou a aposentadoria não é suficiente para prover ali a sua subsistência, e esses pais podem sempre pedir socorro em face dos filhos entrando na ação de alimentos. Mas eu já que estou me estendendo, não é esse o tema aqui do vídeo. Outro fundamento também muito comum da ação de exoneração de pensão alimentícia é quando justamente o obrigado perde a capacidade do trabalho. Eu, por exemplo, uma vez já ajuizei ação a favor de um senhor que, em razão de um acidente, ele era motorista, ele sofreu um acidente e ele ficou totalmente incapacitado para o trabalho. E, infelizmente, naquele caso, ele não tinha direito à aposentadoria, a um afastamento, porque ele trabalhava como autônomo, não contribuía para o INSS, enfim. Infelizmente, para ele e para a família dele, no caso, os filhos que ele tinha menores, ele não tinha mais como pagar a pensão alimentícia. Naqueles casos em que o obrigado paga a pensão por uma ex-mulher, se essa ex-mulher, por exemplo, contrai um novo matrimônio, ou se ela estabelece uma união estável, isso também pode fundamentar o pedido de exoneração. Eu já vi decisões judiciais que, se a ex-mulher ficar grávida de um outro homem, mesmo que ela não esteja vivendo em união estável, o ex-marido pode pedir a exoneração da pensão
alimentícia. Não há previsão de um procedimento especial e ela está sujeita ao o que nós advogados chamamos de procedimento comum, que é aquele procedimento básico da justiça, como toda ação. Esta também de exoneração de pensão alimentícia tem início com uma petição inicial que é protocolada ou distribuída conforme o caso, e nessa petição inicial o interessado vai dizer o porquê que ele deseja a exoneração da pensão alimentícia. Além de informar as razões, ele deve juntar a essa petição as suas provas, né? Então, por exemplo, se você está pedindo a exoneração porque o seu filho atingiu a maioridade civil, você tem que juntar na petição inicial obrigatoriamente a certidão de nascimento desse filho, que vai provar ali a idade dele. E assim por diante. Então, se você está pedindo porque você está doente, você tem que juntar um laudo médico. Eu forneço no meu livro Prática no Processo Civil não só um resumo de todo o procedimento, mas também uma lista detalhada de todos os documentos que você tem que juntar necessariamente. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa lista de documentos, confira aqui no meu livro. Muito bem, normalmente na petição inicial os advogados pedem uma liminar para que cesse imediatamente a pensão. Então, o juiz recebendo essa petição, ele, no caso de se tratar de menores, se não houver menores, não precisa abrir para o MP, senão o próprio juiz decide. Ele vai deferir ou indeferir. Dificilmente, nesses casos, o juiz defere a liminar antes de ouvir a outra parte. Não seria prudente ele mandar cessar a pensão sem antes saber se existe alguma exceção para aquela pensão continuar. Então, é raro nessa ação de exoneração alimentícia, o juiz deferir a liminar. Recebida essa petição e apreciado, deferido ou indeferido o pedido liminar, o juiz vai designar uma audiência de conciliação, que não é dirigida pelo juiz, normalmente é dirigida por mediadores ou conciliadores. O réu vai ser intimado e citado e o autor vai ser intimado. Eles devem comparecer, o comparecimento é obrigatório e ali, diante desses mediadores, desses conciliadores, vai se tentar resolver a questão de forma amigável, tentar se fazer um acordo. E ocorrendo esse acordo, ele é reduzido a termo e depois homologado pelo juiz e o processo termina ali. Se não houver um acordo, abre-se então um prazo para que o réu então conteste o feito, para que o réu diga por que ele não concorda com o pedido do autor. Apresentada a contestação, os autos voltam para o juiz. O juiz, então, ouve o autor sobre os documentos que o réu eventualmente juntar, pergunta também para as partes quais são as provas que ela tem que produzir, os autos voltam ao juiz. O juiz, então, vai verificar se todo o processo está certinho, se todos os requisitos foram cumpridos. O juiz vai analisar também um pedido de provas, né? É comum, por exemplo, num caso que é fundamentado, por exemplo, numa doença, se requerer uma perícia médica, ou se o filho, por exemplo, contesta a ação dizendo que não tem condições de trabalho, também pode ser necessário uma perícia médica. Então o juiz vai analisar e vai deferir ou não essas diligências, tá certo? Também nessa ocasião, dependendo das circunstâncias, e em sendo necessário, o juiz vai marcar uma audiência de conciliação, instrução e julgamento. E isso é claro se ele não se sentir já apto a julgar. Porque, por exemplo, um processo que é fundamentado na ocorrência da maioridade do beneficiário, pode não ser necessário uma audiência, né? Porque a prova já está ali. Se o juiz, dependendo daquilo que o réu diga na sua contestação, entender que está pronto para julgar, ele pode julgar, deferir ou indeferir de pronto o caso. Se não for isso, então vai haver, né, eventualmente as diligências, a perícia, e ao final o juiz vai designar uma audiência de instrução, né, conciliação, instrução e julgamento, onde as partes devem comparecer. Tenta-se novo acordo, não havendo o acordo, o juiz escuta primeiro as testemunhas do autor e depois as testemunhas do réu, abre ali então depois a oportunidade para os advogados se manifestarem em alegações finais, orais ou por petição, e depois então os autos vão conclusos para o juiz, para que ele então decida, ou seja, para que ele defira o pedido ou indefira o pedido de exoneração.
qualquer que seja a decisão do juiz, aquela parte que se sentir prejudicada pode ainda recorrer. Muito bem, essas são os rápidos comentários que eu queria fazer sobre o tema. Se ficou alguma dúvida, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou procurar responder para você. Se você gostou do meu vídeo, deixa aqui o seu like. Não se esqueça também de se inscrever aqui no meu canal e até a próxima.